Amado irmão, graça e paz. Hoje nós falaremos sobre um pecado um pouco distinto. É o pecado de omissão. Aquele pecado que você peca exatamente porque não fez nada. Se você tivesse feito, possivelmente não teria pecado. Mas como você não fez nada, você pecou, ou nós pecamos. E a Bíblia aborda esse tema em contraste com os pecados de comissão, que é fazer algo errado. Os pecados de omissão são aqueles pecados que você não faz aquilo que você pode fazer e certo para a bênção do próximo, para ajudar o reino de Deus, para abençoar o seu país. Que seja, a Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 17, aquele, pois, que sabe, você sabe fazer o bem? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Aqui um clássico versículo para um pecado de omissão. E muitas vezes o Espírito Santo, não poucas vezes, o Espírito Santo usa essa passagem para falar comigo, porque está diante de mim a capacidade, porque eu sei fazer o bem e a necessidade está diante de mim. E se eu fizer vista grossa, passar de largo, eu estou em pecado. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele também revela isso no livro de Romanos, capítulo 7. Ele estava tendo uma luta intensa. Aquilo que ele queria fazer, ele não fazia. Então, ele tinha um pecado por omissão. E aquilo que ele não queria fazer, ele acabava fazendo. E é um pecado por comissão. Confere comigo lá em Romanos, capítulo 7, versículo 15. Porque o que faço, não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Esse é o pecado de omissão. Mas o que aborreço, isso eu faço, eu acabo fazendo. Os versos 18 e 19 dão sequência a esse pensamento. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim. No fundo, eu quero fazer o bem, mas não consigo realizar o bem. Ele fica omisso, inerte, parado. Por quê? Não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Olha que luta. E essa luta eu tenho certeza que ela acontece com você também. Porque você sabe exatamente o que deve fazer e muitas vezes não faz. E sabe o que não deve fazer e muitas vezes faz. Mesmo sabendo que é errado, que é pecado, que desagrada ao Senhor e que trará consequências desastrosas para a sua vida. Quer um exemplo? A Bíblia diz que os filhos devem honrar seus pais. Talvez você não xinga seu pai, você não maltrata, você não faz o mal para ele, mas simplesmente você age com indiferença, como se não existisse. Ele precisa de ajuda, está passando por uma necessidade e você não o honra, você não se preocupa com as suas emoções, com a sua vida espiritual, até mesmo com a sua vida financeira. Então ali há um pecado por omissão. Você sabe o que deve fazer, mas não faz. E por outro lado também, aos pais, sabem muito bem que a Bíblia fala sobre instrução e correção para com os filhos. Precisamos tomar tempo, investir nosso tempo para instruir os nossos filhos no caminho de Deus. E, quando necessário, corrigi-los, repreendê-los e até mesmo com o uso da varinha. Mas quando você não faz, você está cometendo pecado. É um pecado por omissão. Você sabe que deveria fazer e acaba não fazendo. E assim, em tantas outras áreas, nós vemos esse tipo de atitude. Por exemplo, você sabe que deve pregar o Evangelho, principalmente aos seus familiares, aos seus vizinhos, às pessoas da escola, se você é um estudante, do trabalho, mas você simplesmente se cala. Você nem sequer entrega um folheto evangelístico. Você está em pecado e o Espírito Santo está lhe cobrando. Agora, por exemplo, estamos passando por uma tensão política. E se você simplesmente fizer vista grossa, eu não vejo, eu não ouço, eu passo de largo, diante das necessidades do nosso país, porque o nosso país precisa muito, mas muito de oração. Nós precisamos orar. A única forma de Deus intervir é quando o povo se humilhar, ou quando o povo se converter dos seus maus caminhos, buscar a face de Deus, orar. E quem vai fazer isso é a igreja. A igreja precisa fazer, orar pelos que estão em eminência,
orar pela condução e direcionamento político, de governança do nosso país. Nós não podemos nos calar, nós não podemos nos omitir, ao ver uma injustiça, nós não podemos nos tornar cúmplices, sendo omissos. Precisamos sim nos manifestar. E eu fico preocupado com alguns cristãos que não exercem o direito ao voto. Eu não vou votar, eu não voto, faz tantos anos que eu não voto, e fala isso com orgulho. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O seu pecado sendo uma pessoa do bem, ou melhor, você sendo uma pessoa do bem, o seu voto vai influenciar positivamente o direcionamento da nação. Agora, quando você se abstém de votar, você está entregando esse direito a pessoas más, a pessoas perversas, a pessoas que querem tomar o poder para agir de acordo com a vontade de Satanás e não com a vontade de Deus. Então você precisa, mas eu não sei em quem votar. Tem que estudar cada candidato, a ideologia de cada partido. Você precisa, nós somos cidadãos brasileiros. Temos dupla cidadania, nós temos cidadania nos céus, na Nova Jerusalém, mas aqui também. E precisamos ser, sim, patriotas. Então, quando você simplesmente não faz nada, você está em pecado, biblicamente falando. Eu me lembro foi esse ano ainda, eu estava para ir lá na casa onde o Pedro está morando agora, o meu cunhado. Ele veio de Goiânia para cá. E antes de ele vir, nós fomos lá, minha esposa e eu, para olharmos a casa, porque ele estava vindo sem ir primeiro para poder olhar o imóvel. E enquanto isso, nós estávamos parados na frente da casa do proprietário do imóvel e veio um senhor que estava vindo da roça com o carro todo sujo, e eu vi o pneu dele furado ali perto daquela rotatória do country. E eu estava na sombra, eu estava limpo e eu estava com compromisso. Mas Tiago 4,17 falou mais alto. Eu me coloquei no lugar daquele senhor, aquele que sabe fazer, eu sei trocar o pneu, eu sei trocar um pneu. Ele não vai ter facilidade alguma para poder trocar aquele pneu. Então eu deixei e fui até lá socorrer aquele senhor que estava vindo para tomar a primeira dose da vacina na época. E estava sozinho, e era um homem em torno de 80 anos, não parecia, mas já era um senhor mais de idade. E pude ajudá-lo. Estava diante de mim a condição de ajudá-lo. Depois o proprietário teve que aguardar um tempo para a gente poder trocar o pneu, estava tudo muito sujo, mas aconteceu. E esse foi um caso, então louvado seja Deus, né? Só para contar, acabei de perder meu galardão no céu, mas espero que te abençoe. No entanto, existem N possibilidades de sermos uma bênção, de ajudarmos o próximo, de ajudarmos a casa de Deus, o reino do Senhor. E se nós ficamos apenas sentadinhos nos bancos, parados, ou diante do nosso país, dessas manifestações em prol da nossa liberdade, garantias constitucionais, se você se cala diante de injustiças, você se torna cúmplice, você se torna participante. Se você está ciente, ao lado da sua casa está tendo ali violência doméstica, e cada dia que você olha para aquela senhora, ela está mais roxa, espancada, cheia de hematomas, e você não faz nada, você está em pecado. Se você sabe que você é um professor e tem uma escola e nota que uma criança está diferente, possivelmente está sendo abusada sexualmente, e se você fica calado, você está em pecado. Deu para entender esse contexto? Se você é do bem, se você ama, se você sabe fazer o certo, então faça. Mas eu não estou roubando, eu não estou matando, eu não estou prejudicando ninguém. Tá, mas você não está fazendo nada de bom. Esse é o problema. Você tem o potencial. Você tem o Espírito Santo em você, você que é salvo. Então, haja. Deixe o Espírito Santo se manifestar e o Jesus, que você é o corpo dele, deixe ele usar o seu corpo para fazer o bem, para que a glória de Deus Pai ela seja revelada através da sua vida. No Novo Testamento, nós temos um clássico, que é a parábola do bom samaritano. E aqui você pode vê-la comigo em Lucas, capítulo 10, versículos 30 ao 37. Acompanha comigo.
E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, estradas perigosíssimas. E ele foi pego pelos bandidos, os quais o despojaram, tiraram tudo que tinha e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto, possivelmente desmaiado. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, um religioso. Hoje seria um pastor, seria um padre, seria algum líder espiritual, algum líder religioso. E vendo, passou de largo. Ele viu e não fez nada. Ele deixou, foi, tá vendo, ó, vou chegar atrasado para a igreja, vou chegar atrasado no meu compromisso, tem uma palestra, tem um discurso, eu não posso. E olhou, né, para o relógio, olhou para o sol e falou, não dá, tem que ir embora. Depois a Bíblia diz, de igual modo também um levita, aí, da tribo, né, dos queridinhos aí, da turma da música, um levita da família sacerdotal. E da mesma forma, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Ele viu uma pessoa padecendo necessidade e simplesmente se absteve de ajudar. Mas um samaritano que ia de viagem, olha, de onde menos espera que venha ajuda, não veio do grupo religioso. Essa ajuda não veio de um líder espiritual. Veio de quê? De um samaritano. O samaritano não era considerado gente do povo de Deus, era uma turma mestiça que tinha alguns sincretismos religiosos com o judaísmo e com o paganismo. Ou seja, era o tipo de gente que o judeu não conversava, era o tipo de gente que não tinha amizade com o povo de Israel, com o povo do Senhor. E ele passou de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Ele se colocou no lugar dele. Ele pensou, foi, puxa, e se fosse eu ali? E se fosse alguém que eu amo, que é da minha casa? E a Bíblia diz, aproximando-se-lhe, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, ele cuidou. E pondo sobre o seu animal, levou a uma estalagem e cuidou dele. Levou para uma pousada, para um hotel, e cuidou dele lá. Ele parou o que estava fazendo, porque ele se compadeceu, porque teve íntima, uma profunda compaixão. E ainda mais, ele tinha que seguir viagem, e a Bíblia diz, e partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, 2 denários, valor de 2 dias de trabalho, de um trabalhador comum, e deu-os ao hospedeiro, ao dono da pousada, e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Olha que interessante. O sacerdote, ele não atirou pedras, ele não chutou, ele não fez nada para prejudicar, mas ele também não fez nada para ajudar. E ele podia ter feito. Ele cometeu o pecado de omissão. Passa o levita da mesma maneira. Não foi ele que espancou, não foi ele que despojou, não foi ele que causou todos aqueles danos, aquelas feridas, mas ele passou sabendo que poderia ter ajudado. Deu para compreender que Jesus Cristo aqui, ele está falando sim sobre pecados de omissão, de simplesmente ficar quieto, ficar parado? Cuidado com isso, tenha muito cuidado. Temos também Mateus capítulo 25, olha só. Aqui a passagem fala sobre as ovelhas e os bodes. E Jesus é surpreendente o que ele diz. Nós temos, a partir do versículo 31 até o 46, diz, e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele e repartirá uns dos outros, ou apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. As ovelhas colocará à direita, à minha direita, à esquerda de vocês, mas os bodes à esquerda. Então lhes dirá, o rei aos que estiverem à direita, vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.
Ele abraça as ovelhas, aqueles que são da direita. E aqui, nesse contexto aqui, para quem gosta de briga política, até é interessante porque as ovelhas são de direita e os bodes são da esquerda. Né? Quem entendeu sabe que eu estou me referindo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quando você está ajudando o seu irmão, quando você está ajudando o seu próximo, é como você estivesse ajudando o próprio Senhor Jesus. Lembre-se disso. Essas são as palavras do próprio Rei da Glória, separando para si as ovelhas ao lado direito. E do contrário, também dirá aos que estiverem à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Porque, presta atenção nas omissões. Aqui não fala porque você matou, porque você roubou, porque você traiu. Não. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestiste. E enfermo e na prisão, e não me visitastes. Então eles lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Meus amados, meu irmão, preste atenção nisso. Aqui são pecados de omissão. Eles não fizeram. Aqui vale para dar uma chacoalhada e para que você observe a sua própria vida. O que você tem feito para abençoar e para ajudar o próximo, a sua igreja local, da sua própria casa, aos seus amigos, aqueles estranhos, como o caso daquele que foi pego pelos salteadores. Era um estranho, mas ele foi ajudado. Eu pergunto, o que você tem feito? Talvez você está se orgulhando porque não tem cometido pecados escandalosos. No entanto, pode se envergonhar por não estar fazendo aquilo que Deus espera que você faça. E não terceirize a sua responsabilidade ou a sua obrigação, porque é seu dever, é nosso dever como cristãos. Todos esses exemplos são exemplos de pecados de omissão. Não houve pecado cometido diretamente contra as pessoas necessitadas. Elas não foram intencionalmente deixadas a passar fome ou despojadas de suas roupas. No entanto, o pecado da omissão foi cometido quando aqueles que poderiam ter provido para elas escolheram não fazê-lo. Uma última passagem, até mesmo para poder te animar, te fortalecer, é Gálatas 6:9, que diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, ou seja, no tempo de Deus, ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então, preste atenção, você tem uma chance, uma vida para ver para Jesus, para fazer o bem, para ajudar o próximo, para agir para a salvação de almas, para que pessoas possam ter intimidade com o Senhor Jesus Cristo através do discipulado, conhecendo mais sobre Deus, para ajudar pessoas carentes, pessoas que estão passando fome, pessoas que estão precisando de um apoio, de uma boa conversa, uma exortação, pessoas que estão ali doentes, precisando de visitas. Aqui nós vimos uma lista. Faça
alguma coisa. Não fique parado, não se contente com apenas ir à igreja no domingo, sentar naquele banco e ali deixar uma oferta. Trabalhe para o Senhor, viva para Deus. Pergunte-se a si mesmo, que bem eu posso fazer hoje, mas hoje, no meu trabalho, onde eu posso me empenhar mais? Eu procuro honrar a Deus com as minhas finanças? Tenho servido meu próximo compartilhando as bênçãos que Deus me deu? Falo de Jesus para aquele que não o conhece intimamente? São diversas as perguntas que carecem de uma resposta honesta. E Deus está nos aguardando agora em oração, para que venhamos a nos arrepender da nossa omissão e que possamos viver para o nosso Senhor. Tem muita coisa acontecendo e não pense que a responsabilidade não é sua, porque ela é nossa. Os problemas da nossa cidade são problemas nossos. Se tem um buraco na rua da sua casa ou no caminho que você vai à igreja e você não se dá conta, mas o problema é seu. É um problema seu, você que tem que ligar, você que tem que ir lá reclamar, você tem que exigir os seus direitos, tem que correr atrás. Não pode ir terceirizando e deixando para o próximo. Se tem um problema na escola, você que tem que tomar frente. Se tem um problema ali na igreja, alguma necessidade, é você que deve ajudar. Se está chegando à igreja, viu talvez uma mãe com crianças descendo, precisando de ajuda, é você que vai ajudar. Talvez começou a chuva, você vai lá e ajuda. Viu alguém carregando algumas coisas, precisa de ajuda? Ajude, está na sua condição, na sua possibilidade de fazê-lo. Tenha prontidão, seja uma pessoa proativa para o reino de Deus. E aí nós vamos deixar esses pecados de omissão e começar a viver para Jesus sem nos cansar, porque às vezes dá vontade de cansar. A gente cansa e não queremos mais. Mas Deus dá-nos forças para não nos cansarmos de fazer o bem, porque no tempo de Deus a gente vai colher, a gente vai ceifar. Deus não vai se esquecer do nosso trabalho, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos orar. Pai eterno, obrigado. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade de servi-lo aqui na terra e pedimos perdão, Senhor, em nome de Jesus, por todas as vezes que sabíamos o que fazer e nós não fizemos. Pai, por favor, tenha piedade da igreja, tenha piedade da minha vida e ajuda-nos, ó Pai, a vivermos de forma piedosa para com o Senhor, abençoando a vida do próximo, abençoando a nossa família, abençoando o reino de Deus. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém.